Ora, antes de mais, eu quero agradecer a todos os que estão neste momento a assistir, todos aqueles que irão nos próximos tempos assistir, e eu fico muito feliz pelos feedbacks que tenho tido das minhas palestras e deste tempo. Vivemos um tempo único, vivemos um tempo fantástico, para o bom e para o mau, e infelizmente as coisas são assim, mas isto faz parte dos tempos que nós estamos a viver. E como é tradicional, como é normal, também este ano decidi fazer uma palestra sobre o próximo ano, sobre aquilo que 2021 nos irá trazer, de alguma maneira, e, e efetivamente este ano, nós não podemos falar deste ano sem falar aliás, não podemos falar de 2021 sem falarmos de 2020, é impossível. É impossível conseguirmos olhar para estes tempos sem ser de uma forma integrada. E isso para mim vai ser um dos grandes pontos-chave destes tempos que nós estamos a viver e dos próximos anos na realidade. Apenas uma pequena nota, isto é uma pequena curiosidade, mas é interessante perceber que há uns anos eu comecei faz precisamente, se não estou em erro, faz 7 anos, se não estou em erro, ou 6 anos, que eu comecei a fazer palestras sobre os anos seguintes. Portanto, se não estou em erro, a primeira foi sobre 2014 e, portanto, a partir daí já são umas quantas, são 7 na verdade. E é muito curioso que hum, quando nós fazemos este exercício e quando nós fazemos, e há aqui pessoas que provavelmente que se não estou em erro assistiram provavelmente todas, e eu fico muito feliz por isso e fico muito agradecido. E é interessante perceber que quando, há uns anos, quando comecei a fazer este trabalho, olhava para cada ano individualmente. E ainda era possível olhar para cada ano individualmente, apesar de obviamente termos uma noção de que o tempo tem uma integração e que há um conjunto de coisas que nós devemos ter sempre em atenção, mas era possível olhar individualmente para cada ano. Hoje em dia, e eu já senti isto ano passado, na palestra de 2020, hoje em dia isso é impossível. É impossível olharmos para um período de tempo ou um ano sem termos a consciência de que está integrado em algo muito superior, em algo muito maior. E tal como 2020 já estava a pedir isso, 2021 então pede muito mais essa integração e pede muito mais essa noção concreta de que não estamos a viver propriamente eh, pecinha a pecinha ou um passinho a passinho na realidade, como diria aquela música bastante interessante, diga-se de passagem. Ahm, não estamos a viver passo a passo, mas sim estamos a viver um caminho bastante forte e bastante grande que pede que seja visto de uma forma profundamente integrada e de uma forma profundamente dinâmica. E por isso não poderíamos olhar para 2021 sem perceber algumas coisas de 2020 e como em tudo na vida, eu acho que é sempre, e na astrologia eu acredito também muito nisso, que é sempre mais fácil nós compreendermos e integrarmos a posteriori do que a priori. Ainda que nós tenhamos sempre o exercício de olhar para a frente, o exercício da previsão e de tentar compreender o que é que vem para a frente, na realidade é quando depois de vivermos que nós podemos fazer esse trabalho de uma verdadeira interpretação. E isso permite-nos fazer uma coisa maravilhosa, que é integrar todas as aprendizagens, não pelo facto de termos cometido erros necessariamente, mas sim pelo facto de termos vivido, de termos presenciado e de termos experienciado. E isso, para mim, é uma coisa extremamente importante no momento que corre, porque nós estamos a viver grandes momentos de transição, grandes momentos de transformação energética, que nos pedem obrigatoriamente que nós tenhamos a capacidade de olhar e de olhar o futuro, olhar o caminho que vem em frente, mas sempre com a noção muito concreta do aqui e do agora. E eu creio que esse vai ser um dos grandes desafios dos próximos tempos e que nos vai modificar muitas coisas na nossa forma de ser e de estar na sociedade e no mundo em que vivemos. Agora, efetivamente, para mim, e eu creio que esse
será provavelmente o tópico ou a ideia de muitos de nós. Eu acredito que 2020 foi ou está a ser o ano em que tudo mudou e em que todos nós, se estivermos um bocadinho atentos e se estivermos a olhar um pouco para a vida de uma forma consciente, se formos capazes de fazer aquilo que este tempo nos está a pedir, que é essencialmente olharmos para dentro de nós, também nós mudamos. E ainda bem que isso aconteceu. No entanto, obviamente, a mudança é sempre um desafio, é sempre um caminho difícil, é sempre um processo complexo e, como tal, nenhum de nós alguma vez teria a capacidade de antever aquilo que na realidade 2020 nos trouxe. E há um ano, há sensivelmente um ano, quando dei a palestra sobre 2020, alertei muito para questões associadas ao corpo físico, à necessidade de nós respeitarmos o corpo físico, à necessidade de cuidarmos do corpo físico, e não passaria pela cabeça, sem dúvida nenhuma, que estaríamos um ano depois, em plena pandemia, num processo absolutamente global, num processo extremamente doloroso e desafiador, não só do ponto de vista externo com tudo aquilo que está a acontecer, mas também do ponto de vista interno com tudo aquilo que nos está a ser pedido. E por isso, para mim, 2020 marca-se por várias coisas, e obviamente tudo isto se reflete através de coisas concretas, nomeadamente a questão da pandemia e tudo o que veio através daí, mas há três acontecimentos, nomeadamente do ponto de vista astrológico, que eu preciso de referir para integrar aquilo que 2020 nos propôs e nos trouxe. Primeiro que tudo, nós vivemos no início de 2020, no início deste ano, eu estou a falar, parece que já estou em 2021, mas na realidade ainda estamos em 2020. hum, Nós vivemos no início deste ano um acontecimento importantíssimo e extremamente difícil do ponto de vista energético e que é, na realidade, o grande dimensionador de tudo aquilo que nós estamos a viver. Esta conjunção entre Saturno e Plutão, no signo de Capricórnio, algo que a malta da astrologia já vinha a falar há bastante tempo, já vinha a dizer há muito tempo, mas que, de alguma maneira, hum, nós sabíamos que efetivamente seria alguma coisa extremamente dolorosa, extremamente difícil, extremamente desafiadora, mas provavelmente eu sou capaz de afirmar, ou sou capaz ou tenho quase a certeza que nenhum de nós alguma vez imaginou que seria desta forma. Aquilo que este exercício energético nos trouxe, ou esta conjunção tão poderosa nos trouxe, foi exatamente o início ou o fortalecer de um processo extremamente importante que foi o quebrar das estruturas que estão apodrecidas. E a melhor forma de o fazer, ou talvez a única forma de o fazer, efetivamente teria que ser através daquilo que para nós é mais precioso. E a vida é a coisa mais preciosa que nós temos, na verdade. E tudo aquilo que a vida na Terra implica. Obviamente que, como nós estamos muito cristalizados nestes tempos que nós estamos a viver, como nós estamos muito ligados às coisas da matéria ainda, e é um processo que nós estamos a viver desde a Revolução Industrial, principalmente, portanto há coisa de 250 anos, mais coisa, menos coisa, de uma forma global, obviamente. hum, Nós ficamos tão ligados à matéria, ou estamos tão ligados à matéria, que era necessário quebrar determinadas questões associadas à matéria. E aquilo que nós temos visto nos últimos anos, e nomeadamente durante este ano 2020, foi e tem sido o quebrar sucessivo de um conjunto de estruturas e de um conjunto de questões associadas à matéria, ao poder, ao dinheiro, à vida, à saúde, hum, à própria estrutura física que hum, inevitavelmente teria que levar a um novo caminho. E como tal, esta conjunção, perdão, entre o Saturno e o Plutão, no signo de Capricórnio, ela foi o acelerar, ou foi aquela machadada final, de alguma forma, que nos orientou
para o quebrar daquilo que de alguma forma ainda restava, que nos deixasse aguentar, hum, aguentar as estruturas como elas eram. Obviamente que, e é preciso nós fazermos aqui uma pequena ressalva, era inevitável também que nós criássemos ilusões, porque nós estamos a viver um tempo de Neptuno em peixe, e era impossível nós não criarmos ilusões sobre um mundo ideal que iria surgir depois desta, ou no decorrer desta pandemia e de tudo aquilo que 2020 nos tem trazido. Era inevitável não nos projetarmos, não nos iludirmos de alguma maneira com aquela frase tão bonita que ficou marcada de vamos todos ficar bem, não é? E algo desse género, porque essa é a nossa forma humana, desconectada da espiritualidade, digamos assim, ou desconectada da noção de que somos espíritos, aquilo que a necessidade de estrutura e de segurança humana nos faz caminhar, que é exatamente a necessidade de nos projetarmos para um conjunto de ilusões, a ideia de que vai tudo ficar bem, que isto vai passar, que vamos voltar ao normal, etc. E depois, quando começamos a perceber que isso não está a acontecer, o que nós vamos a seguir fazer é, então, vamos criar esse conceito da nova normalidade, de um novo normal e projetarmos ilusão após ilusão numa coisa que, na realidade, é uma inevitabilidade, que é, tudo está a mudar. E a mudança não tem que ser necessariamente uma coisa má. Agora, em abril, se não estou em erro, eu dei uma palestra sobre o momento que estávamos a viver na altura, e ainda era tudo muito recente, e houve uma coisa que eu disse e que me continua a fazer imenso sentido, que foi, tudo isto vai durar enquanto tiver que durar. Enquanto tivermos ainda algo para aprender com isto. E há ainda muito para aprendermos com isto. Isto não significa, obviamente, que toda esta pandemia, etc., se mantenha. Pelos vistos, há uma vacina, já as coisas estão a decorrer e efetivamente nada é para sempre. Portanto, mais cedo ou mais tarde, todas estas questões teriam que passar e iriam passar com toda a certeza. E tudo vai passar, na realidade. A grande questão é os efeitos de tudo isto ainda vão permanecer, porque ainda que Saturno vá sair de Capricórnio, Plutão ainda tem um caminho lá a fazer durante alguns anos. E, portanto, ainda há trabalho nas estruturas de poder a fazer, ainda há trabalho na nossa ligação com a matéria, ainda há trabalho nos vícios de poder que nós temos, nos vícios de estrutura, ainda há trabalho na maneira como nós nos conectamos viciosamente apegadamente a tudo o que é matéria. Isto não significa que a matéria vai desaparecer. Isto não significa que de repente vamos deixar de ter dinheiro para funcionar, ou que vamos deixar de ter sistema financeiro ou sistema económico. Não, nada disso. E esta é uma coisa que já vamos falar daqui a pouco, quando falarmos aqui de um signo que está a começar a ganhar muita força e a ganhar forma, que é Aquário durante os próximos tempos. Mas nada daquilo que nós conhecemos vai radicalmente transformar-se nos próximos anos. Isso é um trabalho contínuo. Saturno, Capricórnio, Aquário são temas de tempo. E o tempo precisa de ser respeitado para que ele possa fazer as transformações da forma correta, para que elas fiquem sedimentadas. Nós não podemos fazer transições demasiado rápido. Caso contrário, é muito fácil nós voltarmos atrás. Então, este impacto de Saturno e de Plutão em Capricórnio no início de janeiro de 2020, no início de janeiro deste ano, imprimiu o grande tema, que é o tema de uma coisa que agora nós estamos a começar a sentir um bocadinho mais, que é o tema da destruturação, o tema da purificação que é necessária, o tema da transformação eh, inteira, necessária, profunda, que todos nós estamos a viver e que todos nós vamos ter que viver cada vez mais nos próximos tempos. No entanto, este ano é o ano não só que tudo mudou, mas é também o ano em que tudo aconteceu do ponto de vista dos céus. E, portanto, este ano também coincidiu com com a necessidade ou com a vivência de todos os planetas
nos céus que podiam ficar num movimento que é o movimento retrógrado, eles terem ficado ao longo deste ano. E este movimento retrógrado, e isto para não entrar aqui demasiado em pormenores técnicos, não é necessário, mas estes planetas, o movimento retrógrado é um voltar para dentro, é o olharmos, é o reajustarmos-nos na energia que aquele planeta nos está a pedir e que nos está a solicitar. E todos os planetas deste ano, este ano, ao estarem retrógrados, todos aqueles que podem estar retrógrados, ao estarem neste movimento, imprimiram neste ano um fator muito importante, extremamente desafiador, que foi colocar-nos em contacto connosco próprios, ok? E portanto, não há nada melhor do que, ao estarmos a terminar um percurso ligado à Terra e um percurso ligado a tudo o que é matéria, do que ficarmos confinados. Hum, É extraordinário aquilo que consegue acontecer ou que nós conseguimos aprender sobre nós quando nós ficamos fechados em nós próprios, que é uma coisa extremamente necessária, mas que nós nos desabituamos. E desabituamos porquê? Porque nós perdemos o hábito de olharmos profundamente, calmamente para dentro de nós. Nós perdemos o hábito de refletirmos sobre nós, de nos conhecermos. E não perdemos o hábito há 10 anos ou há 20. Nós perdemos o hábito há décadas, para não dizer há séculos. Ahm, se calhar nunca o tivemos na realidade. E se calhar não o vamos ter. Os tempos correm, têm muito este será que, ou talvez. Mas a verdade é que quando cada um de nós foi obrigado a voltar para as suas estruturas, alguma coisa se revelou. E nós fomos obrigados a estar em casa, fomos obrigados a estar connosco, mesmo aqueles que não estiveram tão confinados, que não estiveram em casa, tiveram necessariamente que olhar para dentro deles, fosse nos seus trabalhos, fosse nas suas vidas, fosse com o mundo que os rodeava. Portanto, nós estivemos em contacto connosco e estamos em contacto connosco. E quando olhamos para dentro de nós, das duas uma, ou podemos encontrar algumas coisas interessantes, ou então podemos nos assustar imenso. E um dos problemas que 2020 nos trouxe e que vai ser muito forte durante os próximos anos, acredito, é o facto de, quando nós olhamos para dentro de nós e parece que não há nada, ou somos obrigados para dentro de nós e não sabemos muito bem para onde ver porque não temos sequer uma luz, aquilo que acontece é que nós nos assustamos. E como muitos de nós não faz, continua a viver no ramo-ramo, trabalho-casa, casa-trabalho, aquelas coisas todas, a viver a vidinha como ela é, ou como ela supostamente deverá ser, não é? Segundo os trâmites sociais e as normas e aquelas coisas todas que na realidade não interessam para nada e que na verdade não são aquilo, são outras coisas. Quando nós fazemos esse mergulhar para dentro, aquilo que acontece é que nós entramos para dentro de uma sala escura. E depois das duas, uma, ou temos uma luz, ou então vamos desaparecer dentro da sala. Eu estava a dar esse exemplo ainda há poucos dias, aliás, ontem, se não estou em erro, numa aula, mas é muito isto. Aquilo que nos aconteceu foi nós sermos colocados dentro de uma sala muito escura. Porque a sala é escura. Todos os dias fomos bombardeados com números, todos os dias somos bombardeados com mortes, todos os dias somos bombardeados com novos casos e com percentagens e com decisões e com antidecisões e com regras e com normas. E isso é um lugar escuro dentro de nós, porque aparentemente há uma retirada da nossa liberdade. E depois há uma coisa muito curiosa, que é nós sermos confrontados com uma com um conjunto de coisas que nós vamos nos apercebendo, e nomeadamente o próprio conceito que cada um tem de liberdade e de independência. Eu quando vejo algumas pessoas dizerem que hum, a máscara é uma retirada da liberdade, eu pergunto-me quantas coisas na vida dessas pessoas retiram liberdade todos os dias antes de haver máscara e elas nem sequer se lembravam, nem sequer se importavam. Quando as pessoas me dizem que estão fartas porque estão a viver uma pandemia há 9 meses e estão fartas de estar em casa e das restrições e disto e daquilo, e eu pergunto-me quantas pessoas vivem coisas muito mais violentas e muito mais graves nas suas próprias vidas durante anos a fio e nem sequer reclamam.
E é isso que nós temos que pensar. Quantas coisas efetivamente nos tiram a liberdade sem sequer nós pensarmos sobre elas? E não é uma máscara que nos tira a liberdade, não é o estarmos em casa que nos tira a liberdade. O que nos tira a liberdade somos nós mesmos. E a forma como depois nós vamos atuar sobre o mundo que nos rodeia. Porque nós nos desresponsabilizamos do mundo. E quando esta energia de Capricórnio tão intensa esteve a ser vivida durante 2020, Saturno, Plutão, Júpiter, hum, mais o resto todo da malta que por lá passou, a malta mais rápida que por lá passou, aquilo que nos foi colocado nas mãos foi uma fatura muito concreta de responsabilidade pela nossa própria vida. E o universo perguntou: então, o que é que estás a fazer com a tua vida? O que é que estás a fazer contigo? É isso que tu queres ou é outra coisa qualquer? É que se queres outra coisa qualquer, vai à luta. Modifica, repensa. Não significa que tudo mude de um dia para o outro. Agora, se não fizeres nada agora, o que é que vai mudar? Nada. E então, para nos ajudar neste processo, este olhar para dentro efetivamente foi extremamente importante e vai continuar a ser importante. E é preciso nós percebermos que nós vivemos num mundo atual de fake news e de alarmismos completamente despropositados, onde é preciso criar conteúdo, porque nós estamos numa sociedade de fast food há muito tempo, estamos numa sociedade que consome viciosamente tudo aquilo que lhe é dado como se fosse verdade, sem sequer pensar, sem sequer estruturar, sem sequer raciocinar minimamente sobre algumas coisas, e portanto há necessidade de criar conteúdo. E ainda que se veja muitas vezes, e para quem seguir um pouco mais da astrologia, vê-se muitas vezes, não sei o quê, o Saturno ficou retrógrado, não sei o que mais. O Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, o Quirón, todos os anos ficam retrógrados. Todos os anos eles obrigam-nos a olhar para dentro. Este ano só foi mais diferente porque toda a gente que podia ficar retrógrado ficou e de uma forma extremamente intensa. E por isso este ano foi tão forte e está a ser tão forte. E posso dizer que ainda não acabou, porque faltam ainda 2 semanas para o ano terminar e há muita coisa que acontece em 2 semanas. E efetivamente, muitas coisas vão ainda acontecer. Agora, para nos ajudar neste processo, tivemos 2 momentos extremamente importantes, que são 2 momentos de eclipse. Eh, e nós tivemos mais do que 2 momentos, como é óbvio, mas na verdade tivemos, para isso não estou em erro, tivemos 5 momentos fortes de eclipse, mas há dois que eu quero destacar em concreto pela sua magnitude e pela sua importância. O primeiro foi no dia 21 de junho, um eclipse que se deu eh, conjuntamente com, ou no mesmo período de tempo, portanto foi uma diferença de poucas horas, que se deu com o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul, e que foi no início de Caranguejo. E este eclipse solar, para mim, foi dos eclipses mais fortes que nós vivemos nestes últimos anos, porque ele deu-nos um mote muito importante naquela altura, que é a noção que é necessário cuidarmos de nós, a noção que é necessário preservarmos-nos. E se nos lembrarmos de uma coisa, houve uma coisa extremamente importante nesta altura que eu pelo menos apercebi-me e que foi extremamente interessante, que é a 21 de junho, a maior parte dos grandes confinamentos estavam feitos. O que significa que a malta já estava aqui um bocadinho a lorear a pevide, como nós dizemos em Portugal. E o que é que aconteceu? Durante os meses anteriores, durante o tempo de profundo lockdown, a Terra mostrou-nos uma coisa absolutamente extraordinária, que é em tão pouco tempo ela é capaz de se regenerar de uma forma absolutamente extraordinária. Só que foi pouco tempo. Foi pouco tempo, porque na verdade uma grande parte dos níveis de poluição já voltaram ao normal, que estava antes do lockdown. Ehm, a forma como nós estamos a gerir as cidades e as vidas está exatamente igual. Eh, Coisas tão banais que nós nos esquecemos, como o simples silêncio, que é uma coisa que nós já só conhecemos quando vamos para o campo, quando vamos para as zonas rurais. Descobri-la também nas cidades foi uma coisa extraordinária e perdeu-se. E, e isto foi também uma noção muito real da necessidade de nós cuidarmos de nós. E é isso que, de alguma maneira, para mim, nós vamos precisar de continuar a fazer. Não porque esta energia vá continuar a existir,
mas porque ela já deixou a sua marca e ela já nos disse aquilo que precisava de ser feito. O segundo momento de eclipse solar deu-se há poucas horas. Deu-se há sensivelmente 3 horas, 4 horas. Foi o eclipse solar, o segundo, para mim, talvez se calhar está taco a taco em termos de importância e de força com o eclipse de junho, mas este eclipse deste momento, este eclipse de hoje, ao dar-se no signo Sagitário, ele é o início, ele é aquele que avisa, aquele que dá o mote para o grande momento que vai ser o solstício de inverno, a entrada do Sol em Capricórnio, e o grande momento de despertar que nós estamos a viver e que nós vamos continuar a viver. E este eclipse é um eclipse, a meu ver, extremamente interessante, extremamente forte, a energia está intensíssima por estes dias. Um, Acho que qualquer pessoa que aqui está a assistir, de certeza absoluta que tem sentido isso, com muita ou com pouca percepção energética, mas de certeza absoluta que o está a sentir, e portanto, este momento, que é um momento tão forte e tão alinhado com uma energia sagitariana, é um momento também que nos dá uma noção muito concreta, que é a noção da fé. E uma das coisas que vai ser muito necessária nos próximos tempos é exatamente esta noção da fé. É percebermos que é extremamente importante voltarmos a acreditar, não em coisas exteriores, não em verdades que nos dizem, não naquilo ou no outro, mas sim naquilo que nós compreendemos e naquilo que nós integramos. Porque este vai ser o tempo da compreensão e o tempo de nos reajustarmos na nossa mente e nos reajustarmos naquilo que, de alguma maneira, nós necessitamos agora de olhar, de ver e reafirmar em nós. E por isso, estes próximos tempos, de alguma maneira, são tempos de alguma crise de fé, que também de vez em quando é necessária para que nós possamos reafirmar os nossos valores de fé, reafirmar aquilo que nós acreditamos, e não estamos a falar de religião, não estamos a falar de nada disso. Estamos a falar de uma coisa que é reconexão connosco próprios. Rea, hum, Voltarmos a acreditar no mais eh, básico, no bom sentido, do que é ser humano, que é uma coisa que Aquário nos vai pedir. E nesse sentido, nós vamos ter uma coisa extremamente importante a acontecer agora, já no dia 21, 8 horas depois do solstício, nós vamos ter um dos acontecimentos mais importantes que temos disponíveis para viver nesta altura. E é extremamente interessante porque eu digo isto há alguns anos. O tempo que nós estamos a viver, e nós somos almas extremamente corajosas por o viver, loucas, mas corajosas, é um facto. Eu acho que para se viver uma coisa destas tem que ser completamente louco do ponto de vista da nossa alma e do espírito, mas tem que ser corajoso até dizer chega. Ahm, mas estamos a viver um momento que é absolutamente único do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do universo, do ponto de vista de tudo aquilo que nós somos. É um momento único como não se vê há muito tempo. E ainda bem, somos uns privilegiados por poder viver isto, porque está nas nossas mãos a capacidade de mudar alguma coisa. Mas para isso nós temos que assumir responsabilidades. E então, este momento que tem sido tão trazido e tem sido tão falado nos últimos tempos, do Júpiter a fazer conjunção ao Saturno em Aquário, ele é muito importante por várias razões. Primeiro que tudo, porque ele vai ser o sedimentar, vai ser o estruturar de um novo paradigma. Um novo paradigma de crescimento, de evolução, de estruturação da sociedade, de nós mesmos, de tudo aquilo que nós somos. E, e este paradigma é um paradigma de ar. Uh, o que acontece é que a nossa sociedade, e os antigos sabiam-no extremamente bem, a nossa sociedade é construída através de grandes ciclos. E, e do ponto de vista astrológico,
se Júpiter e Saturno, as conjunções de Júpiter e Saturno são os grandes mobilizadores dessa energia. E de sensivelmente 200 em 200 anos, é um pouco mais e é um tempo mais variável, o que acontece é que há uma mudança de vibração. Durante um conjunto de tempo largo, durante cerca de 200 anos, nós temos estas conjunções, estas uniões entre o Júpiter e o Saturno, sempre no mesmo elemento. E a partir desta altura, nós vamos ter, durante largas décadas, nós vamos ter sempre no elemento ar. Coisa que não acontecia desde, posso-vos dizer que não acontecia desde o final do século XIV, início do século XV. Portanto, estamos a falar de uma disponibilidade energética para ser trabalhada muito semelhante ao final da Idade Média. No sentido em que, se calhar, está na altura de nós revermos os livros de história e percebermos uma coisa extremamente importante, que é a Alta Idade Média, o final do período da Idade Média, é um período absolutamente fascinante de crescimento intelectual, de desenvolvimento tecnológico, de sair verdadeiramente de um caminho de saída das trevas, da Idade das Trevas, para um momento que depois se vai manifestar a partir do século XV, para um momento de renascimento. As universidades surgem, as grandes universidades surgem nesta altura. Ou o proliferar das universidades surge nesta altura. A busca pelo conhecimento vai proliferar nesta altura. E, portanto, este vai ser o mote dos próximos 200 anos. Um, esta energia não é uma energia nova, no sentido em que não é a primeira vez que está a acontecer nestas últimas décadas. Na realidade, o primeiro mote deu-se em 1980, 1981, com a conjunção do Júpiter e do Saturno em balança, mas que depois, mais tarde, por volta de 2000, ainda voltou ao elemento Terra. E, portanto, nessa altura, 1980 e 1981, e com tudo aquilo que aconteceu depois desse período, houve um primeiro alerta, um primeiro olhar para uma transformação da sociedade que era necessária. E se nós pensarmos um pouco, é nestes últimos 40 anos que nós crescemos exponencialmente do ponto de vista tecnológico. E isso é uma coisa absolutamente extraordinária, no sentido em que aquilo que foi a amostra destes últimos 40 anos é uma vai ser agora concretizado, ou tem a possibilidade agora de ser concretizado de uma forma fantástica. E também é verdade que pode acontecer exatamente o contrário, ok? E por isso é que estes tempos são tão importantes. No entanto, esta conjunção de Júpiter e de Saturno, ela é muito importante, porque aquilo que se vai passar é é de um alinhamento tão perfeito entre Júpiter, Saturno e a Terra, que nós vamos rever uma coisa que todos nós conhecemos de um ponto de vista ideal, que é a noção da estrela de Belém. Porque o alinhamento entre Júpiter, Saturno e a Terra está tão direitinho, vai estar tão direitinho, e já se nota isso se tiverem aqueles programas ou aquelas aplicações de visualização dos céus, vocês vão ver essa energia e vocês vão ver como ela está tão alinhadinha. E aquilo que vocês vão perceber é que há um alinhamento tão perfeito que o que nos vai parecer é como se fosse uma grande estrela. E a estrela de Belém tem aquela energia que nós todos conhecemos, que é exatamente a orientação da esperança, a esperança do Messias. E newsflash, não há nenhum Messias, ok? O gajo não vai voltar novamente, pelo menos não da mesma forma. Porque na realidade aquilo que nós precisamos descobrir não é o Cristo externo, aquele que vem salvar, mas sim a responsabilidade de cada um de nós revelar em si o Cristo interno, revelar em si o Espírito que tem, para poder salvar o mundo. E para se poder salvar a si mesmo, obviamente, porque se nós não salvarmos o mundo,
nós estamos a destruir-nos a nós próprios. Se nós não salvarmos a Terra, do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista de sustentabilidade, nós estamos a matar-nos, como é óbvio, não é? E, portanto, o novo paradigma que está a surgir e que estará tão forte será um paradigma de conhecimento, será um paradigma de educação, será um paradigma ligado à tecnologia, mas também, e muito importante, associado a uma coisa que é extremamente ligada a Aquário, que é a coletividade, o coletivo, a sociedade. E isto é uma coisa que nós vamos ver muito nos próximos tempos, esta consciência social a crescer e o seu inverso também, ok? Porque Aquário é um signo que não é um signo assim muito linear do ponto de vista de trabalho, é um signo extremamente complexo, porque ele é um signo de extremos, ele é um signo que nos traz limites e, portanto, ele tanto consegue ser o mais original e diferente possível, como também consegue ser o mais retrógrado e o mais fechado possível. A questão é, nós às vezes temos que caminhar nos dois sentidos para poder encontrar um ponto central. E eu creio que esse vai ser o grande trabalho que as próximas décadas nos vão trazer. E efetivamente, este tempo que nós estamos a viver, ele vai ser matizado com uma coisa que eu ando a dizer há alguns anos e que felizmente e finalmente vai acontecer, mas que, muito honestamente, está bastante comprometida, que é a necessidade de voltarmos à utilização consciente, elevada da nossa mente. E o que nós temos visto, porque o elemento ar tem sido muito pouco trabalhado nestes últimos anos, para não dizer nestas últimas décadas, foi um decair de uma consciência, de um olhar crítico, de um olhar estruturado, de um ponto de vista um pouco racional, é verdade, mas também é para isso que nós estamos aqui. Aquilo que nos conecta com o divino verdadeiramente é a nossa mente, porque o nosso coração ele é divino por natureza. A nossa mente é que nos conecta com a capacidade extraordinária que o divino tem e que nos é mostrado pela capacidade criadora, pela função criadora. Aquilo que mais nos coloca próximo do divino é a nossa capacidade de, e aquilo que nos torna semelhantes a Deus, e eu uso aqui a palavra Deus ehm, com um D minúsculo ou com todas as letras em maiúsculo na realidade, mas com muitas aspas à volta, aquilo que nos conecta e que nos aproxima para sermos iguais a Ele, à fonte, é exatamente a nossa capacidade de, intelectualmente, podermos utilizar as nossas capacidades e, através delas, fazer magia, através delas, criar. A capacidade criadora é uma capacidade que provém da mente. Por alguma razão, as escrituras e a maior parte das mitologias, aquilo que nos é transmitido é que o mundo é criado através do pensamento ou da palavra. E, portanto, nós temos que perceber e compreender, e Aquário ensina-nos isso de uma forma absolutamente magistral, que o mundo que nós temos foi criado por nós, de uma forma absolutamente consciente, mesmo que nós não tenhamos tido essa percepção. Mas o mundo foi criado por nós, este mundo está a ser criado por nós e não há Deus que nos venha salvar de uma coisa que foi escolhida por nós e está a ser escolhida por nós a cada momento. Agora, também é verdade que a qualquer momento nós conseguimos mudar esta escolha, porque não existe nenhuma irreversibilidade a não ser que nós nos fechemos completamente nos nossos egos, como temos feito, e deixemos de olhar para nós como os seres inteligentes que supostamente somos. E isto, obviamente, que vai ser impulsionado durante os próximos tempos. Não vai acontecer de um dia para o outro, não vale a pena pensarmos nisso ou olharmos para isso desta maneira, porque isso é impossível. Se calhar muitos de nós nem sequer vai ver isso a acontecer verdadeiramente, mas há um contributo, como se fosse uma pedra que é colocada, hum, uma pedra que é colocada por cada um de nós na construção deste novo edifício. Agora, para o novo edifício ser construído, o velho tem que ir abaixo.
e o velho edifício está a ir abaixo e vai continuar a ir abaixo, porque enquanto nós construímos umas parcelas, há outras que ainda precisam de ser demolidas. E isto é uma grande confusão, mas é a única forma que nós temos de o fazer. E, e então este momento e esta sincronicidade absolutamente extraordinária que é da conjunção entre o Júpiter e o Saturno em Aquário, juntamente com o ingresso do Sol em Capricórnio, que é a data ou a altura em que todos os grandes mestres, ou aquilo que nos é dito que todos os grandes mestres nasceram, é exatamente pelo solstício de inverno no hemisfério norte, é pelo facto de que, efetivamente, a partir daqui, e esta energia toda junta, esta sincronicidade, dá-nos a capacidade e imbui vai levar a que este novo ciclo de ar seja imbuído de uma força extra, de uma força que é uma força do espírito. Isto significa o quê? Significa que, na realidade, aquilo que nós estamos a presenciar, de alguma maneira, e isto é uma coisa muito subjetiva, como é óbvio, de alguma maneira nós estamos a presenciar e a passar a ponte entre aquilo que foi uma grande era e que ainda está a ser, de alguma maneira, uma grande era que começa há mais de 2000 anos, que nós chamamos de era de peixes, e transitamos para aquela que é a era de Aquário. E isso não é motivo para nós lançarmos foguetes e celebrarmos porque vai tudo mudar. Não. Significa é que temos a responsabilidade de sermos verdadeiramente ou de reaprendermos verdadeiramente aquilo que é sermos humanos. E é por isso que a vida na Terra existe há milhares e milhares de anos, para nós reaprendermos o que é essa coisa divina que é ser humano. Portanto, aquilo que estes próximos tempos nos vão trazer é uma reaprendizagem, para já ainda muito básica, inserida no momento presente, porque isto é um trabalho constante e contínuo, mas inserida no momento presente do que é essa coisa de que é de ser humano. E a única forma de agora nós fazermos isso é abanarmos completamente as estruturas, reajustarmos um conjunto de conceitos e reaprendermos verdadeiramente a nossa própria humanidade. E até porque a única coisa que nos pode retirar de nós sermos humanos somos nós próprios. Não há nenhum evento exterior. Ninguém fica à espera, ainda que possa acontecer, é verdade, mas isso seria uma grande surpresa, pelo menos para mim, mas ninguém fica à espera que venham extraterrestres para nos salvar. Isso não vai acontecer. Não há ninguém para nos salvar neste momento, a não ser nós próprios. E esta vivência messiânica que nós continuamos a ter e da qual Portugal então é absolutamente um país absolutamente focalizado nisso, não é? Hum, essa experiência e essa vivência, essa vontade, essa necessidade messiânica, neste momento tem que ser voltada para uma coisa muito mais importante, que é a nossa capacidade de sermos humanos e de olharmos o outro como o ser humano que é. E, portanto, não é muito admirável, ou não é muito até surpreendente, que este ano, conjuntamente com uma pandemia que atinge qualquer um, na realidade, rico ou pobre, preto, branco, amarelo, azul, verde, atinge qualquer um, mas paralelamente a isso, venham um conjunto de denúncias e de situações extremamente graves da nossa falta de humanidade, como a discriminação a todos os níveis, como a violência para com o nosso semelhante, etc, etc, etc. E todos nós vimos isto. E por isso é que 2020 é um ano tão intenso. Porque tudo aquilo que nós precisamos de ver, tudo aquilo que nós precisamos de revelar de alguma maneira, está a ser revelado. Por isso é que há um ano eu chamei à palestra de 2020 o despertar da consciência, porque é isso que está a ser-nos oferecido, a capacidade de despertar para a nossa própria consciência. E então, este ano termina exatamente com uma energia tão forte, com uma energia tão importante, que é esta questão de dar o impulso, dar um primeiro passo para um novo paradigma.
E esse paradigma, então, associado à energia do ar, o que faz com que estas conjunções entre Júpiter e Saturno durante os próximos 2 séculos sejam maioritariamente, para não dizer praticamente todas, em signos de ar, exatamente para nos obrigar a voltar a perceber a capacidade extraordinária que a nossa mente tem de crescer, de evoluir, de nos transformarmos, porque a nossa transformação é feita através da mente. Por alguma razão, isto agora é um pequeno à parte que me está a surgir, mas que pode fazer algum sentido. Por alguma razão, nós associamos a transformação, os processos de transformação, por exemplo, à borboleta, não é? Que é um ser que voa, e que se transforma de um ser que anda na terra para um ser que voa. Nós transitamos de um momento, de um paradigma de terra vivido nos últimos 200 anos, principalmente, para um paradigma de ar. Portanto, nós estamos em pleno momento de transição, nós estamos em pleno momento de casulo a ser construído e a ser rasgado. Hum, mas ao mesmo tempo é esta mudança só pode ser feita efetivamente através da nossa mente, através dos nossos conceitos, através das nossas palavras, através das nossas verdades, digamos assim, através da nossa verdadeira consciência. Então, eh, olhando para 2021, e para quem aqui está habituado às minhas palestras, sabe que eu começo a olhar para o ano através do tarot, e a verdade é que 2021 quando pegamos na data de 2021, e obviamente que isto aplica-se a nós, mas é aqui que nós estamos, somos sobre nós que estamos a falar. Quando nós olhamos para 2021, para esta data, nós podemos dividi-la em duas parcelas, o 20 e o 21. O 20 que refere-se ao século, ao milénio também, e o 21 que é o ano que nós estamos a viver. Então, no tarot, o 20 é a carta do julgamento e o 21 é o mundo. O mundo é a última carta dos arcanos maiores. É a carta que tudo integra. E ela vem no seguimento exatamente do julgamento. O julgamento é o grande despertar. Mas este despertar agora implica um fechar de um ciclo. Implica um fechar de um ciclo que só pode ser feito por integração total de quem nós somos. Hum, É um pouco aquela energia que nós vemos no filme Matrix quando o Neo está no final já e ele apercebe-se que consegue ver o mundo com zeros e uns. Zeros e uns verdes, atenção, porque obviamente isto é uma piada só para Portugal, mas obviamente que em plena pandemia é óbvio que aquilo que é o mais natural de acontecer é o Sporting ser campeão em 2021, portanto, tem que ser coisas extraordinárias a acontecerem e, portanto, obviamente que tem que ser isso para gáudio de todos nós sportinguistas, obviamente. Então, obviamente já deve ter para aqui benfiquistas a reclamarem e coisas do género. Então, aquela cena final do Matrix em que em que ele vê o mundo, vê a realidade dele com zeros e uns, significa, na realidade, a capacidade de ultrapassar a matéria, ultrapassar a dimensão, a matriz, naquele caso, para poder ver tudo exatamente como é. A partir de 2021, não existe qualquer razão, não existe qualquer justificação para não vermos as coisas como elas são e para não nos responsabilizarmos sobre elas. Isto implica necessariamente que tem que haver uma mudança de consciência, porque, do ponto de vista kármico, digamos assim, o mundo que nós estamos a viver é um mundo de resposta imediata. E, portanto, significa que, na verdade, quando nós não estamos integrados e ajustados com o nosso caminho, rapidamente o universo vai nos colocar em algum caminho para nos reorientar para aquilo que nós precisamos de fazer. E depois das duas, uma, nós resistimos ou nós aceitamos. Se aceitarmos, está tudo muito bem. Se resistirmos, provavelmente a coisa pode não correr tão bem quanto nós achamos. E então, esta energia, esta junção energética é uma junção extremamente poderosa e que faz uma coisa muito importante, que é criar aqui um trio
de anos que vão ser extremamente importantes: 2020, 2021 e 2022. Porque, na realidade, eles vão ser os grandes impulsionadores. Estes 3 anos em conjunto são os impulsionadores de, um conjunto de mudanças que depois nos anos seguintes e nas décadas seguintes se vão ou vão ter a possibilidade de se materializar. E é muito curioso que, ainda há pouco tempo eu via isso, que, os cientistas e os investigadores apontem exatamente para entre 2021 e 2022 para o fechar deste processo de pandemia, a integração deste vírus na nossa realidade, seja isso o que for e o que tiver que ser. Isto é uma coisa nova, portanto não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas a verdade é que hum, é exatamente durante este período que o mundo efetivamente está, e nós, cada um de nós, está a fazer uma passagem importante numa ponte que nos leva ao outro lado qualquer. E nesse sentido, é muito natural que nós, tal como vimos durante o ano 2020, vejamos em 2021 uma outra energia. Também isso acontece porque nós estamos também muito espertos, é verdade, ou estamos muito mais atentos a isso. Mas é muito natural que haja um conjunto forte e ainda uma grande energia de desencarne durante este próximo ano. E é preciso nós começarmos também, e isto não tem nada a ver com esta palestra na realidade, nem sei porque é que eu estou muito bem a dizer isto, mas se está a surgir é para surgir, é para dizer, na realidade, é preciso nós modificarmos a nossa maneira de ver estes desencarnes e a forma como nós os vivemos, a vários níveis, não só do ponto de vista humano, do ponto de vista da valorização da vida humana e da valorização da vida do outro, a todos os níveis. E esta pandemia vem-nos muito trazer esse choque frontal o quão frágil é a vida humana, na realidade, e, e também o entender a verdadeira natureza da morte e do desencarne. Muitas das almas, isto é uma crença pessoal, mas muitas das almas que estão agora a desencarnar, muitas delas são almas que são necessárias noutros planos para nos poderem ajudar também. E por isso é importante que nós também saibamos respeitar e profundamente agradecer todo o processo que estas pessoas estão a viver, tudo aquilo que elas nos estão a dar, tudo aquilo que elas nos deram durante a vida delas. É muito curioso que esta pandemia atinja tantos idosos, tantos ancestrais, porque isto obriga-nos ou leva-nos à noção muito concreta que nós desrespeitamos o tempo da vida. E desrespeitamos porquê? Não é porque somos uns grandíssimos filhos da mãe, mas sim porque entramos num looping ligado às coisas do mundo e às coisas da matéria que nos retirou tempo para nós. E ao retirar tempo para nós, retira-nos tempo para tudo o que está ligado a nós. E é preciso nós repensarmos um pouco estas questões. Não significa que vá tudo mudar, não significa que de repente vamos aqui voltar a ter um conjunto de coisas. Não é isso, mas é a capacidade de sermos capazes de olhar para o outro como um espelho de nós. E quando todas estas pessoas mais idosas que partem, pelo menos eu olho e penso que eu também vou lá chegar e também vai ser o meu momento. E os surtos nos lares e tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que levou até isto acontecer. Mas não é só isso. Se nós pensarmos esta questão toda que nós estamos a viver, ela dissemina pela forma como nós nos organizamos em comunidade. As cidades estão cheias, as cidades estão descaracterizadas, deixaram de ter vida. E como tal, elas são o reflexo de quem nós somos. E isto é uma coisa extremamente importante que nós vamos precisar de rever durante os próximos tempos. Então, esta energia que está disponível, e nomeadamente com esta energia do mundo a ser-nos dada, a ser-nos oferecida, ela pede-nos efetivamente o fechar de um ciclo. E o fechar do ciclo significa integrar as aprendizagens que estão para trás. E para o fazer,
nós vamos, pelo lado mais numerológico direto e associando a esta energia do tarot, nós vamos perceber que esta energia que 2021 nos traz é a energia do 5, é a energia do Papa. E o Papa é uma carta no tarot extremamente interessante, porque é a carta de alguma forma é a carta da fé. E esta carta, ela traz-nos várias coisas extremamente importantes. E uma delas é, por exemplo, todos os níveis de aprendizagem que são necessários fazer. A aprendizagem através da aceitação. E muitas vezes, quando eu ensino tarot, eu digo sempre: atenção, porque o Papa diz-nos que é a altura de aprender sem questionar, como se estivéssemos na primária. E a realidade é que, do ponto de vista do momento que nós estamos a viver e dos tempos que temos pela frente, nós estamos na primária. Nós estamos a aprender o beabá. E então é preciso aceitar as aprendizagens e os ensinamentos que nos estão a ser dados de uma forma muito humilde, aceitando-as como sendo aquilo que nós precisamos trabalhar e integrar para podermos crescer. No fundo, também é preciso nos lembrarmos que o Papa é uma carta de proteção. E isso significa, de alguma maneira, que apesar do processo ainda estar longe de estar terminado e ainda haver muito caminho pela frente, de alguma maneira já vamos viver uma vibração muito diferente. Mas há uma estrutura que precisa de ser repensada, há uma estrutura moral, há uma estrutura filosófica, há uma estrutura conceptual, porque o Papa também representa isso. Uma das coisas que nós mais perdemos nestes últimos anos, principalmente nestes últimos 20, 30 anos, que nós perdemos foi pensadores, foi pessoas que olharam para a sociedade e que olham para a sociedade de forma crítica. Não é o debate louco que agora existe, que não é debate, é ataque constante e perpétuo de eu estou certo e tu estás errado. É isso que nós vemos. Que leva depois ao extremo que nós estamos, por exemplo, a ver nos tempos que correm nos Estados Unidos, por exemplo. E reparem uma coisa tão interessante, isto é um à parte, mas tem tudo a ver, que hoje, dia de eclipse e dia tão importante do ponto de vista energético, é quando nos Estados Unidos o, o colégio eleitoral se reúne para decidir quem é, ou para votar o novo presidente dos Estados Unidos, né? Depois obviamente, da questão da votação, do povo. E portanto, há aqui sem contar com um conjunto de outras coisas que não temos tempo para isso, mas que são extremamente interessantes do ponto de vista até mesmo astrológico. Mas a realidade é que aquilo que nós precisamos de agora entender, e este Papa traz-nos muito isso, é que há uma necessidade de compreendermos o mundo, aceitando aquilo que ele nos traz e aprendendo com aquilo que ele nos tem trazido. Normalmente os anos 5 são anos extremamente intensos, são anos muito fortes. Não porque são muito difíceis, mas porque é preciso nós nos rendermos àquilo que ele nos está a ensinar. É preciso, de alguma forma, fazer aquilo que Saturno e que Capricórnio nos tem ensinado, e agora Aquário nos vai ensinar também, que é aceitarmos aquilo que não podemos mudar e mudar aquilo que está ao nosso alcance, com sabedoria e pedindo a sabedoria para podermos fazer essas mesmas escolhas da melhor forma possível. E no fundo é isso que também o Papa nos traz. No entanto, há aqui uma outra questão extremamente interessante e extremamente importante que tem a ver exatamente com uma energia paralela que o Papa nos traz, uma energia de sombra, e sombra aqui não significa necessariamente uma coisa má, mas é uma aprendizagem que nós temos, que é dada por uma outra carta que é a temperança. A temperança está diretamente associada ao Papa, não pelo mesmo tipo de energia, mas por uma complementariedade. A aceitação não pode ser feita de uma forma cega, porque senão nós vamos repetir todos os processos que estão para trás, mas sim numa profunda, num profundo processo de aceitação transformacional, de integração emocional. O Papa não é uma carta de profundas emoções, mas a temperança é uma carta que está ligada à emoção. À emoção associada a um outro ponto, a uma outra energia, que é a energia do fogo. E isto leva-nos à transformação que direciona para a transmutação.
Então nós estamos, no fundo, a gerar o alimento que vai, através de tudo aquilo que está a ser vivido, através de toda a morte, nos vários sentidos, que está a ser, que nós temos estado a viver, a morte de quem nós somos, a morte da sociedade como nós a conhecemos, a morte dos conceitos, não só dos conceitos coletivos, como dos conceitos individuais, esta morte vai dar origem a uma nova vida, mas ela não pode dar origem a uma nova vida se eu não pegar na matéria que resta e me responsabilizar por ela e integrá-la de forma a que ela possa ser transformada e transmutada. No fundo, é esta altura que nós estamos a viver. É a altura do final do outono, em que o signo de Sagitário representa, e que o signo de Sagitário é o signo que está diretamente associado à temperança. O signo de Sagitário representa o momento em que a matéria morta que entrou na Terra, que morreu pela energia de Escorpião, possa ser recebida pela Terra e começar a ser transformada em nutrientes para a nova vida. E no fundo, e a temperança é uma carta que às vezes nos fala deste tipo de processos, mas no fundo é como se nós tivéssemos que olhar e perceber que a morte e a vida são parte do mesmo tipo de processo e que um não vive sem o outro. Não há vida sem morte, assim como não há morte sem vida, como é óbvio, não é? Mas é preciso nós morrermos agora para podermos renascer, para podermos elevar-nos, porque a temperança é uma carta também onde nós libertamos-nos, onde nós estamos num estágio de libertação profunda de um conjunto de questões que na realidade já não nos fazem crescer e que nós temos a oportunidade e temos a capacidade de libertar. No fundo, o reestruturar ou o reajustar, o ressignificar das verdades que cada um de nós carrega em si. E há tantas verdades que nós carregamos que não são nossas. Há tantas verdades que não foram, que não passaram pelo crivo da nossa inteligência ou pelo crivo da nossa crítica. Há tantas verdades que nos foram incutidas como verdades e que na realidade nós aceitamos de qualquer forma, sem questionar e sem olhar. Ahm, e é preciso ressignificarmos tudo isso. Por isso é muito normal, e eu falei disso há relativamente pouco tempo numa palestra para o Sinastro, que é um congresso brasileiro online. É tão importante nós olharmos para onde nós viemos, ou de onde nós viemos. É tão importante trabalharmos as nossas origens, a nossa família. É tão importante trabalharmos os conceitos que nos construíram, os alicerces nos quais nós construímos a nossa casa. Porque aquilo que nos foi mostrado é que a nossa casa pode estar muito frágil. E a maior parte dos problemas que têm surgido e que vão surgir, nomeadamente do ponto de vista mental, de saúde mental, assim como de saúde física, tem total e absolutamente a ver com a forma como nós construímos a nossa casa. E não é a nossa casa estrutural, essa também, mas a estrutura onde nós vivemos. Mas sim a casa onde nós habitamos, primeiro que tudo, que é o nosso próprio corpo. E é isso que nos tem sido pedido aqui, é olharmos para nós e respeitarmos-nos. Se nós respeitarmos o nosso corpo, se nós respeitarmos a nossa existência, e o nosso corpo aqui não tem a ver com o facto de ficarmos mais musculados ou mais saudáveis, isso também faz parte, nomeadamente o saudável, o musculado é acessório, mas aquilo que nos está a ser solicitado é respeitarmos este corpo como a casa da nossa alma, a casa do nosso espírito. E como tal, o nosso semelhante é igual. O outro também é uma casa onde onde existe um espírito, existe uma alma. Então eu não posso desrespeitar profundamente a casa do outro. E a casa do outro implica tudo o que ele é. E eu não posso fazer isso, não posso continuar a fazer isso. Porque quando eu desrespeito o outro, eu estou a desrespeitar-me a mim mesmo. Quando eu desrespeito o meu semelhante, eu respeito a sua individualidade, eu desrespeito o ser humano que ele é. E quando eu desrespeito o ser humano que ele é, eu desrespeito o ser humano que eu sou. E isto é o conhecimento mais básico possível imaginar daquilo que é ser humano.
E é isso que nos está a ser incutido. E então é preciso nós percebermos que os processos que nós vamos viver nos próximos tempos, e nomeadamente durante 2021, vão-nos trazer muito este tipo de energia. E há várias coisas do ponto de vista astrológico que acontecem. Eu selecionei algumas e vou dar aqui alguns motes. Porque quando estava a construir a palestra, aquilo que eu senti foi que eu não conseguiria colocar em palavras aquilo que teria que ser dito e que teria que ser trazido através da palavra falada e não através da palavra escrita. Mas o que eu quero transmitir e selecionei aqui alguns pontos-chave. Primeiro que tudo, tem a ver exatamente com este ingresso de Saturno em Aquário, que obviamente se confunde com o ingresso do Júpiter em Aquário, mas o Júpiter em Aquário é um bocadinho diferente e traz-nos aqui algumas questões diferentes. Mas o ingresso do Saturno em Aquário, e o Saturno vai estar em Aquário até sensivelmente março de 2023, ele vai nos trazer um- uma ideia que já foi trazida durante este ano, porque o Saturno já esteve em Aquário em 2020, mas é uma ideia de uma reestruturação daquilo que é a sociedade. Obviamente que isto não vai ser feito em 2 ou 3 anos. Isto vai ser feito durante muito tempo. Mas há novos motes de reestruturação, há novos modos de reorganização. E não é só uma questão da sociedade, mas é também uma questão da comunidade. Porque aquilo que nos vai ser mostrado e que nos está a ser mostrado é que, de alguma maneira, se nós não voltamos a ter um sentido comunitário, aquilo que se está a passar vai voltar a acontecer e vai ser pior, porque é o sentido comunitário que nos pode salvar, é o sentido comunitário que nos pode preservar. E para isso, Saturno em Aquário leva-nos para uma ideia, para um conceito do coletivo que está acima do individual. Não significa que isto vá se manter, o indivíduo continua a ser necessário, mas é preciso nós percebermos que nós estamos inseridos no coletivo e que temos uma responsabilidade para com o coletivo. E o coletivo não é só o prédio onde eu vivo, ou a aldeia onde eu moro, ou a cidade onde eu vivo, ou o bairro onde eu vivo. O coletivo é a humanidade, em última instância. E como tal, o coletivo do coletivo também faz parte a Terra. E Saturno em Aquário pede-nos opções sustentáveis. Porque ele diz-nos: se vocês não param de fazer aquilo que vocês estão a fazer, vocês não vão aguentar. E tudo o que vem para a frente vai ficar hipotecado. A última vez que Saturno esteve em Aquário foi por altura de 1989, 90, aliás, 89 o Saturno ainda estava em Capricórnio, mas 90, 91, 92 foi quando o Saturno esteve novamente em Aquário. E se nós nos lembrarmos dessa altura, para quem já era vivo e para quem era crescido nessa altura, essa altura provém, ou essa altura traz-nos uma reorganização do mundo. Nós, em 1989, vemos a queda do Muro de Berlim e a desfragmentação da União Soviética. E o mundo que estava polarizado, dividido em dois, passa a ser um mundo muito mais plural. E começa a existir um conjunto de consciências do ponto de vista comunitário, com o reforço da União Europeia ou da Comunidade Económica Europeia, com o reforço de uniões entre países, com os acordos entre países que eram necessários para criar sustentabilidade, para criar uma união coletiva que levasse ao crescendo de todos os países e todos os povos, ou quase todos, na realidade. O problema é que, com o momento que nós estamos a viver, tem que ser todos. Porque já não vai dar para crescerem uns e outros ficarem no mesmo sítio. Já não vai dar para que uns possam ser muito desenvolvidos e os outros serem muito pobres. Isso já não dá. Já não dá para continuar a acontecer. E não dá para continuar a acontecer, não é porque agora temos que ser uns bonzinhos e começar a fazer um conjunto de coisas, mas não dá porque nós estamos todos ligados. E de uma vez por todas nós precisamos de perceber isso. Depois de Aquário, Saturno vai estar em Peixes e ao estar em Peixes ele vai nos colocar essa responsabilidade da nossa interconexão. É que aqui, em Aquário, é uma responsabilidade de interligação. E há uma coisa extremamente importante, extremamente presente, nomeadamente em 2021, que é a noção de que independência e liberdade implicam responsabilidade. Um não vive sem o outro.
Nós não podemos ser independentes e não podemos viver em liberdade sem termos responsabilidade. E por isso é muito natural que em muitas sociedades, em muitos países, nós vejamos principalmente durante a primeira metade de 2021, nós vejamos intensas restrições que poderão parecer um retrocesso do ponto de vista democrático. E toda a gente vive com medo disso, não é? Porque toda a gente tomou a democracia como adquirida, mas esqueceu-se que a democracia não estava adquirida. A democracia é uma construção constante e ela não é propriamente só uma questão política, ela é uma questão humana. Pode não ser o sistema mais perfeito, não é, com toda a certeza, mas é aquele que melhor preserva as liberdades e é aquele que melhor preserva a independência. Agora, nenhum de nós pode achar que vive em comunidade, pode achar que vive em sociedade e que é livre sem ser responsável, sem ter responsabilidades, sem ter regras, sem ter ordem. E o Papa mostra-nos exatamente isso. Aquele Papa que eu vos mostrei há pouco, ele mostra-nos exatamente isso. Ele mostra-nos que existem regras que, do ponto de vista moral, filosófico e conceptual, precisam de ser trabalhadas, precisam de ser respeitadas para preservar quem nós somos. Porque senão nós vamos nos destruir. Esse foi o grande princípio que uma energia que nós todos conhecemos, que é daquele senhor que move águas, que às vezes dava um jeito enorme em algumas situações, que é o senhor Moisés, quando ele vai receber as tábuas com os 10 mandamentos, ele tem regras, não são regras divinas, são regras terrenas, são regras de funcionamento e de crescimento da sociedade. Coisa mais básica do mundo. Não matarás, ok? E portanto, eu tenho que respeitar isso. Não é porque Deus diz, é porque se toda a gente decidir matar toda a gente, nós acabamos, destruímos-nos. E portanto é muito importante nós percebermos que uma sociedade não funciona sem regra. E ao mesmo tempo é preciso nós compreendermos que nós, enquanto indivíduos, não evoluímos a não ser em sociedade. Porque cada um de nós pode encontrar uma montanhazinha. É difícil provavelmente encontrarmos uma montanha onde uma montanha para cada um de nós, nesta terra, e vai para uma caverna lá na montanha, não tem ninguém à volta, não vai ver ninguém. Essa pessoa não precisa de ter identidade, nem precisa de ter individualidade, ela não vai fazer nada, ela vai estar a viver como uma ermita fechada no mundo dela. E portanto, não há crescimento do ponto de vista humano. O crescimento do ponto de vista humano acontece através da percepção da vivência em comunidade, que é aquilo que Aquário nos implica e nos mostra. E Saturno mostra-nos que essa vivência em sociedade implica responsabilidade, implica regras, implica limites. E eu tenho que os respeitar. Porque se eu não os respeitar, eu estou fora da sociedade. E esse é o grande problema. E por isso é que uma das coisas que nós vamos ter que ter muito em atenção é que o período de Saturno em Aquário, e nomeadamente esta primeira fase de 2021, ela vai nos levar um bocadinho aos extremos. Ela vai nos levar ao extremo da necessidade de independência e ao extremo da necessidade de colocarmos regras e impormos limites. E isto vai acontecer em tudo. E nós já estamos, de alguma forma, já estamos a assistir a algumas coisas dessa natureza. Mas a verdade é que eu não me admiro absolutamente nada que durante algum tempo nós ainda vivamos, porque precisamos de ver isso, porque cada um tem que ser responsável e tem que ser responsabilizado por isso. Vivamos um sentido de, ou uma vivência de extremismos. E nós estamos a assistir a isto através dos movimentos populistas, através dos movimentos de extremas, de figuras que estão a aparecer e que têm vindo a aparecer cada vez mais, que têm ganho força no panorama, nomeadamente no panorama político. E essa força acontece por uma razão, por várias razões, e por responsabilidades de ambas as partes. E essa é uma coisa que Saturno em Aquário também nos vai pedir, que é a necessidade de nós estarmos integrados dentro da sociedade com tudo aquilo que ela é. Porque senão, se nós nos responsabilizamos pela sociedade, aquilo que Saturno em Capricórnio nos teve a ensinar durante os últimos anos foi que se eu não me responsabilizo pelo que é meu, então aquilo pode se degradar ou pode ser roubado.
E nós vamos sentir isso na pele, se nós não nos responsabilizarmos. Porque nós não sentimos isso só do ponto de vista social, sentimos isto do ponto de vista pessoal. Vamos pensar num cenário idílico por instantes. Um cenário onde nós somos todos muito organizadinhos e respeitamos todos uns aos outros. Uma pandemia chegava e em poucos meses isto estava resolvido. Se é que chegava a meses, na realidade. Porquê? Porque nós tínhamos tanto respeito pelo próximo que organizávamos naturalmente, estruturávamos e conseguíamos condicionar aquela situação, resolvendo-a rapidamente. Mas nós responsabilizámos disso, nós responsabilizámos do nosso papel social. E como tal, isso é o maior reflexo disso é a forma como nós tratamos o planeta, não é? Porque mesmo apesar de de tudo aquilo que tem havido, nomeadamente nos últimos 30 anos, sobre as questões ecológicas e sobre as questões de sustentabilidade, nós continuamos a fazer coisas ridículas. E basta nós andarmos nas ruas e nós vamos ver a quantidade de lixo que está na rua. E ela não existe por obrigação do Espírito Santo. Ela existe porque as pessoas desrespeitam a própria natureza. E é importante nós pensarmos que esta é a nossa casa. É a casa que nós temos e que nós escolhemos para podermos cumprir este propósito que é sermos humanos. Então, juntamente com esta energia, nós vamos ter a energia do Júpiter a entrar em Aquário e este ano, em 2021, aquilo que vai acontecer é uma coisa muito, muito interessante, que é o Júpiter vai entrar em Aquário agora, e vai, ou está a entrar em Aquário agora, e vai até maio estar em Aquário, passando, que é muito rápido, passando depois, durante uma temporada de sensivelmente 2 meses, mais ou menos, um, estando em peixes, e depois volta a Aquário, de onde sai definitivamente, mesmo no final, a 29 de dezembro, ou 28 de dezembro, ou 29 de 2021. Então, o Júpiter vai transitar nestas duas energias, depois a partir em 2022 ele estará em peixes durante o tempo todo, se não estou em erro. E o que é que acontece? Um, esta, o Júpiter é um dos grandes dimensionadores da nossa sociedade e é um grande expansor. E aquilo que ele nos vai levar a sentir é exatamente a necessidade de nós procurarmos a nossa própria individualidade. É muito natural cada um de nós sentir um maior apelo. Isto obviamente depende do nível de consciência de cada um, sim, mas sentir um maior apelo para ser ele próprio. E isso vai significar, nomeadamente, que de alguma maneira nós vamos, ou alguns de nós, podem ficar mais insatisfeitos com algumas coisas das suas vidas, vão ver algumas coisas que já não vão fazer sentido, vão querer mudar, porque o Júpiter também nos vai impulsionar nessa mesma energia. Se nós não vivermos com consciência, o Júpiter vai nos impulsionar para o radicalismo, para o medo de perdermos um conjunto de coisas, e isso vai nos aprisionar ainda mais face àquilo que nós estamos a viver. Então, uma das coisas que eu acho que provavelmente nós vamos ser muito chamados a viver é este sentido da individualidade, sem dúvida nenhuma, mas também o sentido da solidariedade e o sentido de um sentido profundamente humanitário. E ao mesmo tempo, e esta se calhar às vezes pode ser mais uma esperança do que propriamente só uma questão concreta, mas eu acredito que a partir daqui nós tenhamos uma sociedade que se vai começar a reconstruir em torno do conhecimento, da tecnologia e também da ciência, mas, e isto vai ser mais com a transição para peixes, com uma profunda noção de que é preciso pegar nisto e conectar com um sentido humano, com uma sensibilidade, com uma emocionalidade, com uma espiritualidade. Um exemplo disso para mim será uma necessária transformação das redes sociais durante os próximos anos, ou uma substituição das redes sociais por outra coisa semelhante, mas mais equilibrada, porque aquilo que aconteceu através das redes sociais foi um descobrir, um, um descobrir de uma
possibilidade de falar, uma possibilidade de trazer ideias, mas também uma possibilidade de abstração. E aquilo que provavelmente vai ter que acontecer durante estes próximos tempos, é exatamente a necessidade de nós refletirmos um pouco mais e de nos desconectarmos de determinadas questões. E sermos muito impositivos nisso, na realidade. Nós não podemos continuar a ser, a permitir, por exemplo, a coscovilhice da vida alheia. Não podemos continuar a contribuir para essa coscovilhice, não podemos continuar hum, a alimentar os, a desgraça, o alimento através da desgraça, ou o alimento da nossa vida através da vida do outro, como nós temos feito nestas décadas. E eu creio que uma das consciências que vão ser abertas durante estes próximos tempos, e o Júpiter vai trazer isso, efetivamente tem muito a ver com esta questão. O problema é que Júpiter amplifica o que estiver disponível. E como tal, se nós, aquilo que nós vamos ver de alguma maneira são esses extremos. Vamos ver muita gente a quebrar aquilo, mas vamos ver muita gente a alimentar aquilo com ainda mais força, não é? E nós temos esse exemplo já há um pouco a acontecer. Para mim, é esta noção desta última frase que eu vos coloco aqui, que é: a verdade revela-se quando elevamos a nossa consciência. E a consciência é uma integração entre aquilo que é o terreno da nossa, ou a dimensão terrena da nossa mente e do nosso coração, com a dimensão elevada, divina da nossa mente e do nosso coração. E essa dimensão elevada e divina da nossa mente e do nosso coração é traduzida exatamente por uma dimensão da energia de Aquário e de Peixe. No fundo, é como se nós pudéssemos e podemos elevar a nossa mente para uma mente profundamente consciente e profundamente elevada, uma mente que conecta com o divino, mas um coração que também conecta com o divino. E a consciência é a união entre a nossa dimensão terrena e a nossa dimensão divina dentro da mente e do coração. E isso é uma coisa que nós só conseguimos fazer quando olhamos para nós, quando nos conectamos connosco. O problema deste tempo é que as energias de Capricórnio, de Aquário e de Peixes são energias essencialmente de comunidade. Mas a comunidade é o reflexo de quem nós somos. E então nós vamos ser confrontados, e temos que ser confrontados aqui com um conjunto de coisas. E é interessante, por exemplo, percebermos que vão existir, com toda a certeza, durante estes próximos tempos, muito mais modificações, e nomeadamente do ponto de vista emocional. Nós vamos ter muitas modificações do ponto de vista da consciência emocional, nomeadamente sobre a sociedade. Nós vamos ter muitas vivências, grandes impulsos dessas mesmas verdades e dessas consciências, nomeadamente porque aquilo que vai acontecer, por exemplo, é Neptuno vai entrar em peixe, vai entrar no último decanato de peixe, enquanto que Urano vai entrar no segundo decanato de touro, e o último decanato de peixes é um decanato de transformação emocional, é um decanato onde nós somos obrigados emocionalmente a lidar com coisas muito profundas. E aquilo que nós vamos ver durante os próximos anos são emoções muito profundas, é o ativar de emoções muito profundas, porque nós precisamos de lidar connosco para encontrar esta mesma verdade. Então estes tempos são tempos muito radicais, são tempos muito de extremos, e são tempos onde nós precisamos de ser, de alguma forma, testados, onde nós precisamos de ser colocados, confrontados connosco próprios. E então há aqui uma questão muito importante que vai acontecer, e para mim isso provavelmente é o ponto mais importante o acontecimento do ponto de vista astrológico, na verdade, mais importante de 2021. Este acontecimento a quadratura entre o Saturno em Aquário e o Urano em Touro. Eu já vou explicar o que é que isto significa na prática, mas para a malta que percebe um bocadinho da astrologia vai entender alguma coisa disto. Pelo menos os meus alunos têm a obrigação disso, mas a gente sabe o que é que casa gasta. Ora bem, então este processo de Urano e Saturno em quadratura não é um processo só de 2021, é um processo que começou em 2020 e vai até 2022, na realidade. E então, aquilo que acontece é que em 2020 nós vamos ter três momentos-chave, em fevereiro, em junho e em dezembro,
que são de momentos de quadratura exata. E a quadratura é um movimento de choque, é um movimento de conflito. E Aquário e Touro são 2 signos fixos, são 2 signos de estruturação energética. Touro é, o pilar energético da segurança da matéria, e Aquário é o pilar energético da mente e da humanidade e da consciência do ponto de vista mental. E aquilo que acontece é que e do conceito. O Urano, o Aquário tem muito a ver com esta questão da conceptualização. Então aquilo que vai acontecer é que durante o ano de 2021 nós vamos viver um confronto e uma quebra, porque a quadratura quebra e parte, entre aquilo que é o ideal, as visões, as ideias, e aquilo que realmente é possível. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio entre isto. Porquê? Porque eu não posso querer evoluir e crescer e desenvolver-me de uma forma absolutamente extraordinária e ter conceitos maravilhosos e ser uma pessoa assim assada e a comunidade ser toda muito extraordinária e de repente sermos todos muito humanos e todos muito solidários e essas coisas todas, com os mesmos hábitos que tínhamos antes e com as mesmas necessidades da matéria que tínhamos antes. Eu não posso querer entrar num momento ou num processo de sustentabilidade, de respeito pela natureza, de respeito pela terra, a continuar a consumir os recursos da terra como tem consumido até agora. Então há este confronto concreto, porque o Urano em Touro, ele vem reajustar tudo o que é recursos, ele vem reajustar, ele vem quebrar verdadeiramente aquilo que são, aquilo que nós realmente valorizamos, aquilo que realmente tem valor, e mudar a forma como nós nos estamos a nutrir do ponto de vista terreno e concreto. E então esta ideia deste momento de decisão ou deste processo de decisão é um último impulso extremamente importante, e lá está, ele só termina verdadeiramente em 2022, de quebrar tudo aquilo que ainda restar de velhas estruturas em nós e na sociedade. Porque não pensem, nenhum de nós pode pensar que a sociedade muda sem cada um de nós mudar. Porque enquanto nós não mudamos, a sociedade não muda. Ok? E uma das coisas que vai ter que mudar é uma visão consumista, materialista, de apego, de posse, que precisa de ser purificada, precisa de ser humanizada. Ok? Nós temos um problema gravíssimo agora, gravíssimo, e que está a condicionar imenso e nós ainda nem sequer temos a percepção verdadeira disso, que é a questão de casas. As casas estão caríssimas, ok? E a casa é uma coisa essencial, é uma preservação da nossa estrutura. Como é que é possível eu respeitar o outro enquanto ser humano se eu me estou a aproveitar do outro, a cobrar valores e a pedir valores e a ser um agiota de primeiro através dos bancos e a pagar uma enormidade de dinheiro por uma coisa que é essencial. E isto não tem nada a ver com ser radical de esquerda nem nada do género, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa humana básica, que é a necessidade de ter uma estrutura. E isto vai precisar, e esta quebra, esta cisão vai ter que acontecer para se tornar mais humana. Isso não significa que de repente vão ser dadas casas a toda a gente. Não é isso. Porque é preciso nós nos responsabilizarmos por aquilo que nós obtemos e o porquê de nós lá chegarmos. Mas é o ter a possibilidade, humanamente possível, de chegar lá. E isso é efetivamente um dos grandes pontos de decisão, e quem diz esta questão das casas diz é noutras coisas, ok? Mas é uma das grandes necessidades que nós precisamos de trabalhar durante estes próximos tempos. Então é importante, é verdadeiramente urgente nós termos uma nova compreensão sobre aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente valioso em nós. E enquanto nós não formos trabalhando para isto, porque isto obviamente não é um trabalho feito num clique, é um trabalho que é feito ao longo de tempo e é feito na realidade ao longo de toda a nossa vida, porque todos nós temos um Saturno, um Urano, um Aquário e um Touro no nosso mapa. E portanto este trabalho existe em nós de alguma maneira. Hum,
mas ele não vai acabar e ele não vai avançar enquanto eu não perceber o que é realmente valioso. Porque senão eu tenho que perceber se eu estou a viver sobre carência ou se eu estou a viver verdadeiramente sobre uma necessidade que envolve um merecimento. E este é um dos pontos, por exemplo, que eu acho que vai ser muito trabalhado do ponto de vista psicológico e emocional durante os próximos anos. É as crenças limitadoras ligadas a merecimento, ligadas a valor, ligadas à autoestima, ligadas à crença, porque tudo isto vai ter que mudar. E nós crescemos numa sociedade onde nós fomos desacreditados da nossa individualidade. E Urano e Aquário são individualidade. Se o Saturno está em Aquário, eu tenho que reestruturar a minha individualidade. Se o Urano está em Touro, eu tenho que perceber o valor da minha individualidade. Então, é absolutamente necessário eu fazer esse trabalho de uma forma muito concreta e muito profunda. E eu vou ter umas ajudas neste aspecto. Ajudas que se calhar não vão ser assim tão ajudas quanto isso. Mas uma das coisas que irá acontecer é que durante o ano de 2021 nós vamos mudar o nosso paradigma de evolução. Nós mudámos durante o ano de 2020, no início de 2020, nós mudámos esse paradigma de caranguejo Capricórnio para Gêmeos Sagitário, o que significa que mudámos de um paradigma de responsabilidade e de cuidado, de casa e de projeção pessoal, para um paradigma de evolução através da nossa mente e das nossas verdades, mas esse paradigma vai mudar para Touro, Escorpião. Isto tem a ver com os nodos lunares, portanto, que são os nossos pontos de evolução e são os pontos virtuais de eclipse. E aquilo que nos vai ser proposto a partir, principalmente, da segunda metade de 2021 é exatamente uma reconstrução profunda daquilo que são as nossas estruturas materiais e a maneira como nós vivemos os nossos processos de transformação. O eixo Touro-Escorpião não é um eixo extremamente poderoso e é um eixo que está a ser muito trabalhado nestes anos e vai ser muito trabalhado ainda, porque é necessário não só esse processo de desconstrução, porque tudo quando. E falando de um ponto de vista prático, todos nós vamos ter coisas para desconstruir na nossa vida. E todos nós vamos ter coisas que vamos precisar de matar, virtualmente falando, claro, obviamente, está bem? É preciso ter um bocadinho de calma nestes processos. Não é que às vezes não dê uma certa vontadezinha, mas está tudo bem, faz parte, nós somos humanos, e essa é uma questão importante. A capacidade de nós vivermos as emoções a todos os níveis, todas as emoções, mas não alimentarmos aquelas que nos destroem enquanto seres humanos. Hum, e é muito importante nós termos essa percepção, porque são muitas vezes as emoções mais profundas que nos permitem fazer processos de transformação. Quando eu condiciono as minhas emoções profundas, quando eu as cristalizo, eu cristalizo também o meu próprio crescimento. E isso tem, do ponto de vista humano, tem uma implicação gigantesca, que é a implicação do meu corpo físico. Hum, Quando eu cristalizo determinadas emoções, quando eu não as vivo, quando eu não as purifico, quando eu não as liberto, o meu corpo físico vai, em algum momento, pode vir a dar esse sinal. E é preciso nós modificarmos aquilo que, por exemplo, 2020 nos tem mostrado a importância da saúde, a importância de cuidar da saúde, a importância do cuidar de nós mesmos. É impressionante que uma das coisas mais básicas que nos têm chamado a atenção é para lavarmos as mãos, não é? Portanto, que é uma coisa básica, mas que, pelos vistos, se calhar às vezes não é assim tão normal quanto isso. Mas é a noção de que quando nós condensamos as nossas emoções e as restringimos, quando não deixamos determinadas emoções virem cá para fora, aquilo que é o custo, o preço a pagar, se calhar passa pelo corpo físico. E a realidade é que a doença só surge quando, do ponto de vista energético, o nosso corpo está desequilibrado, seja isso o que for. E esta quadratura entre o Saturno e o Urano, apesar de aparentemente não ter nada a ver com isto, mas ela vai mostrar uma coisa que é a dissociação entre a mente e o corpo.
E se a mente e o corpo precisam estar alinhados, e a forma delas alinharem é precisamente perceber se eu estou a alimentar-me a todos os níveis, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, com aquilo que é realmente valioso para mim. Ou se na realidade eu estou a comer todos os dias fast food, não é? Portanto, é preciso perceber se eu estou a alimentar-me corretamente ou se eu estou a tirar para dentro de mim, para dentro do meu corpo, para dentro da minha cabeça, para dentro do meu coração, um conjunto de porcarias que me está a destruir. E nós estamos a atirar montes de porcaria para dentro de nós. Isto não significa que nós não tenhamos que ver, ou que até não vamos lá de vez em quando, mas significa que nós temos que ter imensa consciência do que estamos a fazer, exatamente para não entrarmos numa questão que é um grande perigo durante estes próximos tempos, que é exatamente o dissociarmos da realidade. Hum, para terminar, eu acho que haveria muitíssimo mais para falar, mas obviamente já vamos aqui com 1 hora e muito de conversa, e eu sei que me estico naturalmente, mas às vezes não, às vezes tenho que me conter também. E, mas aquilo que eu queria transmitir de um ponto de vista mais geral é que, para mim, efetivamente, 2001 inaugura um novo caminho. Um novo caminho que é completamente diferente daquilo que nós temos vivido até agora, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. E esta para mim é uma das coisas importantes, é nós percebermos que, de um ponto de vista individual, eh, nós temos muito a fazer. E vou só tirar esta imagem, porque quero parecer aqui com a minha cara em grande, que acho que faz mais sentido. Mas o que eu quero transmitir e como eu quero terminar é dizendo-vos que, de alguma maneira, para mim, hum, aquilo que eu acho que é verdadeiramente importante é nós percebermos que este novo caminho, ele está disponível para todos nós. Portanto, ninguém vai ficar de fora deste novo caminho. Mas a realidade é que este novo caminho só pode existir se cada um de nós fizer a sua parte de um ponto de vista individual e no ponto de vista global. Ou seja, é preciso nós nos projetarmos para aquilo que nos está a ser pedido e fazermos a nossa parte. No entanto, é preciso nós termos atenção para várias coisas, e uma delas muito importante é que os tempos que nós vamos viver hum, são, continuam a ser difíceis, continuam a ser tempos duros. São tempos onde, de alguma maneira, nós vamos ser ainda muito desafiados, e não pensemos de forma alguma que os desafios acabaram e que vamos todos ficar bem e que vão aparecer arco-íris em todos os sítios e mais alguns, porque isso não vai acontecer. Mas o que é realmente importante e que nós precisamos de compreender é que, na verdade, o, aquilo que nos está a ser proposto é mergulharmos, continuarmos a mergulhar dentro de nós para percebermos o nosso lugar no meio desta história toda. E para o fazer, nós vamos ter que continuar a viver estes desafios, a destruturar coisas, a reconstruir outras. E isso vai nos levar a vários caminhos. E uma coisa muito importante e que todos nós vamos ter que ter muita atenção e que tem muito a ver com este último ponto que eu vos estava a falar, é que é muito fácil, com tudo aquilo que nós estamos a viver e com tudo aquilo que nós ainda temos para viver, é muito fácil nós começarmos a projetar para coisas que são irreais. É muito fácil nós fugirmos da realidade. Vai ser muito trabalhado o elemento ar nestes próximos tempos, e ele é extremamente essencial. Mas um elemento ar mal integrado, hum, e sem integrarmos, nomeadamente, todo o conhecimento e toda a informação que veio agora, que foi trabalhada agora, que é a Terra, sem nós nos enraizarmos, sem nós estarmos presentes na nossa vida, verdadeiramente presentes na nossa vida, tem o custo de nós nos desconectarmos. E a desconexão da Terra é um dos maiores pecados capitais que nós podemos cometer, que é exatamente nós esquecermos que estamos aqui e passarmos a viver num mundo ideal, passarmos a viver num conjunto de coisas
que, que projetamos, que idealizamos, etc. E passamos a viver num escapismo constante. E o Neptuno em peixes, ele ajuda muito a fazer isso. Ele ajuda a fazer escapes, a vivermos em escapismo total. E aquilo que é preciso nós agora percebermos é que, sim, nós temos que nos projetar para o futuro, temos que construir um novo futuro. Temos que construir um futuro não só para nós, mas para aqueles que virão depois de nós. Para os filhos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para as gerações todas que vierem para a frente. Nós contribuímos para isso. E é importante fazermos diferente daquilo que foi feito para trás. Mas é importante também vivermos no agora. E para mim esta energia, e se calhar o grande resumo que eu vos posso dar, é exatamente a noção de que nós podemos projetar tudo. Nós podemos ter todas as noções em 2021 daquilo que nós queremos. Podemos fazer grandes projetos, ter grandes ideias, etc. Mas se nós não soubermos estar enraizados, se nós não sabemos estar muito presentes e muito centrados em nós, isto significa trabalharmos em nós, isto significa compreendermos, isto significa termos a capacidade e termos a humildade de mergulharmos nas nossas sombras, de continuarmos a trabalhar naquilo que são as nossas questões mais profundas, as nossas feridas mais dolorosas. O Kiran vai continuar em Carneiro, em Áries, ele vai continuar a pedir-nos para mexermos nas nossas feridas de identidade, naquelas que estão tão presentes sobre aquilo que nós somos individualmente e enraizarmos profundamente naquilo que é o nosso caminho. Porque se nós não o fizermos, nós começamos a levitar e ao levitar nós vamos entrar em projeções completamente insanas e a densidade terrena vai começar a transformar-se em algo extremamente negativo. De um ponto de vista muito prático, isto significa que se eu não se for capaz de me projetar, mas ao mesmo tempo de viver no momento presente e saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar, eu simplesmente vou ter todas as condições perfeitas para não fazer nada. Ok? Então, a montanha pode parir um rato durante 2021 e tudo aquilo que nos tem sido ensinado e que nos tem sido mostrado ficar simplesmente apagado, ficar simplesmente anulado. E como eu tenho a certeza que nenhum de nós vai querer isso, aquilo que eu acho que é extremamente importante e que talvez 2021 nos vai propor é exatamente a capacidade de aceitarmos verdadeiramente aquilo que existe, não só do ponto de vista social, mas nas nossas vidas, perceber o que é que precisamos de mudar e propormos-nos a fazer cada passo, inclusive e principalmente os mais dolorosos, para poder mudar isso. Isso significa continuar a responsabilizar-nos por quem nós somos, significa e implica necessariamente comprometermos com quem nós precisamos de ser e comprometermos e responsabilizarmos com o mundo que está à nossa volta. Só dessa forma é que nós vamos ter a capacidade de alguma maneira, mexer em tudo isto e evoluir de alguma maneira. Isto não é ser idealista, não é uma questão de ser idealista, não sinto que seja isso e não creio que seja isso, nem quero ser isso. Mas é perceber que na realidade nós temos, enquanto nós não percebermos que nós somos espíritos que estão aqui na Terra e que escolhemos um caminho através de um corpo físico, através da densidade terrena, para cumprir e para exponenciar o nosso espírito, através da alma que nos habita, enquanto nós não percebermos isso, nós não vamos perceber que nós temos o poder de fazer coisas absolutamente extraordinárias. E sem dúvida nenhuma nós vamos ser confrontados com isso, porque tal como já está a acontecer e vai continuar a acontecer, as dificuldades que nós vamos ver à nossa volta vão ser imensas. E nós vamos efetivamente ver muita pobreza, nós vamos ver muita fome, nós vamos ver muita descrença. E aquilo que é para mim o grande desafio destes próximos tempos e com o grande mote do próximo ano, é nós sermos capazes de eh, descobrirmos uma luz dentro de nós para podermos acender as luzes que estão à nossa volta. E isso transformar-nos-á
a cada um de nós em faróis. Eu gosto muito da imagem do farol e gosto muito da ideia do farol. E gosto muito da ideia de cada um de nós poder iluminar o outro, e ser iluminado pelo outro também. Todos nós temos muito a aprender uns com os outros e todos nós temos muito a aprender com todos aqueles que nos rodeiam. Temos é que também estar disponíveis para receber essas mesmas coisas que os outros nos trazem. E nem sempre os outros nos trazem coisas fofinhas e bonitas, às vezes também nos trazem coisas feias, às vezes também nos trazem desafios. E todo o desafio que nós estamos aqui a viver e tudo aquilo que nos vai ser pedido é que nós sejamos capazes, de alguma forma, de nos pôr nos pés, nos sapatos do outro, é de percebermos e de aceitarmos o outro, respeitarmos profundamente o outro no seu caminho, fazendo o nosso. Se todos formos capazes de fazer isto, à nossa maneira, uns mais, outros menos, vamos perceber que ninguém está mais evoluído do que o outro. No fundo, é elevarmos a nossa consciência, elevarmos a nossa luz, mas percebermos sempre que estamos aqui, que estamos de frente uns para os outros. Eh, e, e efetivamente eu acho que os tempos que vêm são tempos bastante bons, são tempos bastante bonitos, com todas estas dificuldades e com todos estes desafios, eles são muito bonitos, porque eles vão nos trazer evoluções absolutamente fantásticas. Eles vão nos colocar mais em contacto na realidade, porque reparem, hum, até ao ano passado eu nunca tinha pensado em fazer palestras para 60, 70, 80 pessoas. Nunca tinha pensado sequer em ser visto por mais de uma centena de pessoas. E a pandemia trouxe-me isso. E porque eu tive que pensar que ou ficava na minha zona de conforto e não fazia nada, ou então eu saía da minha zona de conforto e arriscava fazer alguma coisa diferente para poder ser o mesmo, não é? Porque se eu tenho algo para dizer, por que não dizê-lo? É preciso é dizê-lo conscientemente e com humildade. É preciso perceber se eu estou capaz ou não estou capaz de o fazer. É preciso eu colocar-me em causa, respeitar muito profundamente e aprender com cada passo que eu dou. 2021 para mim é muito isso e é a possibilidade que cada um de nós tem de aprender consigo próprio e aprender com o mundo que o rodeia, sendo também parte desse mundo e sendo solidário com esse mundo. Como eu estava a dizer, muita, vamos ver muita pobreza, efetivamente, vamos ver muitas coisas, muitas injustiças, vamos ver situações muito difíceis, é verdade, mas vamos perceber que cabe a cada um de nós também, de alguma maneira, naquilo que lhe é possível, marcar a diferença. E às vezes o marcar a diferença não é chegar à frente e dar dinheiro, às vezes é só uma palavra, às vezes é não passar, é não pôr a cara de lado para não ver aquilo, às vezes é só dar um pouquinho de atenção, às vezes é só colocar a mão no ombro, às vezes é só ouvir. Ok? E tudo isto são coisas de ar, falar, ouvir, compreender, ver, entender. E este para mim vai ser o grande desafio, porque nós desconectámos-nos muito da sociedade e com isso a sociedade começou a mostrar-nos um espelho, começou a dar-nos um espelho para nós nos podermos ver. E quando nós vemos coisas extremamente difíceis na televisão, nas notícias, no Facebook, no Twitter, no Instagram nunca se vê coisas difíceis, portanto não há problema, só vemos nos outros. Mas quando nós vemos estas coisas todas, nós estamos, e elas mexem connosco, é porque nós estamos a ver-nos a nós próprios também, não é? E é preciso perceber qual é a parcela de nós que está mais ferida, que precisa de um mimo, que precisa de um cuidado. E nesse sentido, e como já me alonguei imenso, quero agradecer-vos e quero desejar que cada um, não quero desejar um bom ano para cada um, quero desejar um ano consciente a cada um. Quero desejar que cada um de nós seja capaz de olhar o mundo de uma forma diferente, e olhar-se a si próprio de uma forma diferente. Que cada um de nós também tenha a audácia de ser capaz de ser ele próprio, de ser capaz de se mostrar, de se revelar e de aceitar o outro naquilo que ele é. E isto implica aceitarmos as diferenças, porque as diferenças, na realidade, são aquilo que nos torna únicos. E as diferenças, efetivamente, são aquilo que nos mostra, ou que são aquilo que o outro, quando é diferente de mim,
algo único que ele tem para me dar e que me pode ensinar a ser diferente também e que me pode ensinar a mostrar aquilo que eu realmente sou e a revelar aquilo que eu sou. Se nós tivermos bons exemplos, e ainda ontem ou anteontem tivemos um excelente exemplo aqui em Portugal de uma de um senhor que se atira ao rio para salvar um senhor que estava inconsciente, há 1 minuto, e o senhor está vivo, e ainda bem. E não é só aquela coisa de voltar a acreditar na humanidade, não. Acreditar na humanidade é a coisa mais simples do mundo. Isso continua a ser possível. O que é difícil é voltarmos a acreditar em nós mesmos. E é isso que para mim vai ser o grande desafio de 2021, é sermos capazes de voltar a acreditar em nós mesmos, de retomar a nossa fé em tudo aquilo que nós somos. E nesse sentido eu quero muito agradecer-vos por estarem desse lado, por estarem a assistir, terem assistido a esta palestra. Eu sei que não sou muito convencional nas minhas palestras e eu digo que é 1 hora e meia, mas passa a ser 2, mas isso não interessa para nada. Mas quero muito agradecer a todos e espero que efetivamente possamos ter aqui um caminho muito mais interessante do que aquele que temos feito até agora. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu não vou desaparecer, portanto, tenho muito mais para dizer e para falar. Portanto, entre 2020 e 2021 e por tudo o resto, de certeza absoluta que estarei mais presente e espero que cada um tenha a capacidade então de trazer a sua própria luz cá para fora e iluminar-nos a todos, fazendo deste momento de trevas, às vezes parecem trevas bastante pesadas, mas fazer um momento de iluminação do melhor que pode existir. Muito obrigado e até uma próxima e um feliz 2021.